Eu tinha 22 anos quando perdi minha virgindade. Eu sempre pensei que o momento seria muito mais dramático, ou talvez mais difícil de viver. A sociedade e todos os estereótipos sobre o sexo nos impõem uma pressão enorme para que a experiência seja uma espécie de rito de passagem. Para alguns, parece ser um evento inesquecível, algo mágico, cheio de explosões e promessas de descobertas. Para mim, foi muito mais simples, mais natural e até um pouco confuso. Não foi como nos filmes, mas foi real. E isso, por si só, já fez com que fosse memorável. Quando olho para trás, percebo que parte da minha apreensão vinha da ideia errada de que havia algo perdido quando você deixava de ser virgem, como se a virgindade fosse um tesouro que, uma vez deixado para trás, não pudesse ser recuperado. A ideia de que algo essencial fosse transformado, como se uma parte de mim fosse arrancada e substituída por algo novo e irreversível, me gerava ansiedade. Mas, no fundo, esse medo se dissipou assim que aconteceu. Eu estava com alguém que me fazia sentir confortável, algo que, para mim, foi mais importante do que qualquer outra coisa. O nome dele era Gabriel. E, ao contrário do que eu pensava que seria, o ambiente era tranquilo, não houve grandes discursos, nem promessas ou expectativas exageradas, apenas uma conexão genuína, uma cumplicidade de quem, apesar de ser jovem, estava disposto a se entregar a um momento sem pressa. Lembro-me de como a minha respiração ficou mais profunda e, ao mesmo tempo, mais ansiosa, a sensação do toque dele, a leveza das palavras trocadas, tudo isso foi ganhando intensidade. Não era exatamente o que eu imaginava, mas de alguma forma, parecia fazer sentido. Não era uma explosão de emoções, mas algo mais sutil. Um despertar de sentidos que eu desconhecia. A sensação de ter alguém ao meu lado de uma maneira tão íntima e ao mesmo tempo tão simples era, de certa forma, avassaladora. Eu sabia o que estava acontecendo, claro, mas a experiência em si me ensinou muito mais do que eu poderia ter aprendido em qualquer conversa ou livro. Eu tinha me preparado para algo grandioso, uma grande revelação, mas o que eu encontrei foi algo muito mais suave. O toque da pele dele na minha, o ritmo, a troca de olhares, a vulnerabilidade que ambos compartilhamos ali. Nada disso parecia vulgar, nada disso parecia forçado. Era apenas uma expressão honesta de desejo e de entrega. O sexo, naquele momento, foi uma mistura de emoções que eu não esperava. Eu estava nervosa, mas também aliviada. Havia algo em mim que sentia uma leveza, como se o ato não fosse uma obrigação, mas uma escolha que eu tomava por mim mesma, e ao mesmo tempo, eu me sentia estranha, como se não soubesse o que fazer, como se estivesse experimentando algo novo e ainda não tivesse as palavras certas para descrever. Não se tratava de uma experiência única que muda a vida, mas sim de algo que me ajudava a entender mais sobre mim mesma, sobre o meu corpo, sobre os meus sentimentos. Era quase como se eu estivesse descobrindo uma parte de mim que ainda não havia sido tocada, não de forma literal, mas emocionalmente. O que mais me surpreendeu foi o quanto tudo parecia normal, não era uma grande revelação ou algo que causava vergonha, como eu tinha imaginado. Não havia necessidade de grandes dramatizações, simplesmente aconteceu. E, por mais que eu me preparasse mentalmente para qualquer tipo de cena épica, percebi que a realidade era muito mais tranquila e, talvez, até mais preciosa. Eu não estava em busca de algo sublime ou idealizado, mas de algo que fosse meu. E, naquele momento, eu descobri que isso é o que o sexo, de fato, é. Uma troca genuína entre duas pessoas, cada uma lidando com suas próprias emoções e inseguranças, e ao mesmo tempo, criando algo juntos, algo que pertence apenas a ambos. Não foi algo que me transformou de forma espetacular, mas de uma maneira mais sutil, mais profunda. Quando tudo terminou, eu senti uma certa estranheza, uma sensação de vazio temporário, mas ao mesmo tempo, uma paz silenciosa, que não vem com o choque ou com a euforia, algo mais suave, como o término de uma tarde quente de verão, onde o calor se vai, mas a sensação de bem-estar permanece. Não estava eufórica, nem estava triste, apenas em paz, com o meu corpo, com a minha alma. Com o tempo, eu fui compreendendo que a virgindade, essa ideia que tanto nos atormenta durante nossa juventude, não é um peso, nem uma perda, mas uma parte da jornada de autodescoberta. Eu aprendi, ali, que o sexo não tem que ser um momento de grandes expectativas ou de uma performance impecável. Ele é, acima de tudo, um momento de conexão, não com o outro, necessariamente, mas com você mesma, com o seu próprio corpo e o que ele sente, com suas limitações e suas descobertas. A entrega não é só ao outro, mas a si mesma. É engraçado como as coisas acontecem.
Eu achava que perder minha virgindade seria um evento de grande importância, que algo iria mudar em mim imediatamente, de forma radical. Mas, ao contrário, percebi que a mudança foi lenta, gradual, e aconteceu de uma maneira tão simples quanto o ato em si. Não há uma explicação única para o que o sexo representa para cada pessoa, mas para mim, ele representou uma tranquilidade de saber que eu estava sendo honesta comigo mesma nos dias que se seguiram. Fiquei refletindo sobre o que realmente significava aquele momento, e percebi que a sensação que eu sentia não era de perda, mas de ganho. Eu ganhei uma nova perspectiva sobre mim, sobre o corpo, sobre a intimidade, sobre os meus próprios limites e sobre o que posso ou não oferecer ao outro. Eu ganhei a liberdade de não me preocupar com o que deveria ser, mas de entender o que é, no momento em que acontece. Não sei se aquilo foi o auge de uma experiência que eu esperava ou se, de fato, foi apenas o começo de muitas outras descobertas. O que sei é que, ao final, o que ficou foi a certeza de que a virgindade, como um conceito, não tem tanto peso. O que realmente importa é o que você sente ao longo do caminho, o que você aprende com as experiências que vive e o quanto você se entrega a si mesma e ao outro, sem medo, sem pressa, sem pressões. Para mim, essa foi a grande lição daquele momento. Não há certo ou errado no sexo. Não há uma fórmula mágica para viver a experiência de forma ideal. O que existe, de verdade, é a oportunidade de sentir, de viver o momento com honestidade e de, acima de tudo, se respeitar. Agora, olhando para trás, vejo que o que realmente importa não é a experiência em si, mas o que ela me ensinou. E o que aprendi é que a intimidade, quando vivida de maneira autêntica, é muito mais do que um simples ato físico. Ela é uma forma de se reconectar com a própria humanidade, com os próprios sentimentos, e com a liberdade de ser quem você é, sem precisar de nenhuma máscara ou expectativa externa.